A série de Percy Jackson estreou lá no Disney Plus faz pouco tempo e acontece que lá a gente tem alguns semideuses muito fortes. Como algumas pessoas já sabem, a série é inspirada nos livros de Percy Jackson, escrito pelo Rick Riordan, que tem uma série enorme de livros, se eu não me engano é quase 30 livros, e que lá a gente conhece muitos semideuses. A série está adaptando só o primeiro livro, então obviamente vou falar aqui de alguns semideuses que não aparecem aqui na série, então fica aí o aviso de spoiler. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um Top 10 e vamos começar com o nosso 10º lugar, Luke Castellan. Pois é, o Luke é filho do deus mensageiro Hermes. Ele também é deus dos viajantes e deus dos ladrões. Vamos começar que o Luke, ele é um espadachim muito habilidoso e ele tem uma espada chamada Morde-Costa, que na verdade é a foice do titã Cronos. Ele ganhou do próprio Senhor do Tempo devido à sua fidelidade. E essa espada é tão forte que ela foi feita fundindo 2 metais. E diferente da espada do Percy, que não pode ferir nenhum mortal, essa espada ela pode ferir mortais, semideuses e até mesmo os deuses. Uma curiosidade é que o nome da espada é Morde-Costas porque ela vai morder de volta os deuses que prenderam o Senhor do Tempo lá no Tártaro. Bom, mas como eu tava falando, o Luke ele é o melhor espadachim que o acampamento já viu entre 300 anos, perdendo só pro Percy, mas aí ele perde pro Percy mais pra frente. Quando o Percy chega no acampamento, o Luke já é o melhor dos melhores lá. Como o Luke é filho de Hermes, ele consegue se transportar para vários lugares, assim como os filhos de Hades. Ele chegou a fazer isso no final do livro e eu não vou falar de qual livro, quer dizer, acho que eu já dei um pouquinho de spoiler aí, né? Mas enfim, ficou o aviso. Acontece que o Luke ele tem a maldição de Aquiles, que deixa ele invulnerável, menos numa parte aqui do braço. E outra coisa é que ele foi possuído pelo Cronos em um certo momento da obra, e aí isso fez com que ele conseguisse parar ou desacelerar o tempo à sua volta. Outra coisa é que ele tem um espírito tão forte que ele foi capaz de conseguir controlar os seus sentimentos mesmo depois que Cronos possuiu seu corpo. Em nono lugar, Piper McClean. A Piper é uma semideusa filha de Afrodite com um ator famoso no mundo de Percy Jackson chamado Tristan McClean. Como ela é filha de Afrodite, ela tem um certo controle em cima de alguns sentimentos, como amor, luxúria, etc. Mas obviamente numa escala bem menor do que a sua mãe Afrodite. Além disso tudo, ela consegue ler muito bem as emoções das pessoas, vendo quando, por exemplo, a Annabeth fica desapontada, ou quando alguém tá sentindo alguma coisa por conta dos poderes da sua mãe. Mas o seu maior poder vem do charme, porque a Piper ela consegue usar o charme para conseguir manipular as pessoas à sua volta. Acontece que essa habilidade ela é um pouco desafiadora e também muito cansativa, e a Piper ela não tinha muito controle até o livro A Casa de Hades, onde a partir de lá ela conseguiu ir aprimorando cada vez mais, sendo possível colocar a Titã Gaia, a boss final, para dormir durante um certo tempo só usando o poder da sua voz. Além disso, ela até consegue afetar alguns deuses com o charme, outros acabam sendo imunes. Mas se tudo isso não bastasse, ela ainda sabe cantar e ela tem uma voz angelical que ela pode imbuir com o seu charme, manipulando ainda mais pessoas. Ou seja, a menina tem uma voz potente que pode controlar as pessoas. Mas tá tudo bem porque ela é do lado dos mocinhos, então ela não vai usar isso pro mal. E em oitavo lugar a gente tem Frank Zang. Ele é filho de uma soldada mortal e também do deus Marte. Acontece que em Percy Jackson a gente tem o acampamento Meio Sangue e o acampamento Júpiter. No acampamento Meio Sangue a gente tem a influência dos deuses gregos, enquanto no acampamento de Júpiter a gente tem a influência dos deuses romanos. As mitologias, tanto grega quanto romanas, elas são muito parecidas, com algumas poucas diferenças. E aí o que muda aqui é o nome dos personagens. Então Marte equivale a Ares. Então o Frank ele é filho do deus da guerra. Além disso, ele é descendente de Periclimeno, que é neto de Poseidon, que participou dos Argonautas, o que torna o Frank também um semideus meio que por genética, assim.
Nossa, essa parte é confusa, eu sei. Mas o que importa é que ele é filho do deus da guerra e ele tem a incrível habilidade de se transformar em animais. Ele é um ótimo lutador, sendo arco e flecha sua melhor arma, mas ele também sabe usar outras armas por ser filho de um semideus da guerra. E como eu disse, ele pode se transformar em qualquer animal que ele queira, um urso, um falcão, um rato, enfim. Só que confesso que eu acho o Frank ele muito pouco explorado lá nos livros, então apesar dele ser muito forte, ele não tem muita coisa, uns feitos muito grandes, onde ele mostre o 100% do seu poder, mas a gente consegue ver até onde ele consegue chegar. Além disso, o próprio livro diz que o Frank ele é tão forte, mas tão forte, que ele tem a sua vida ligada a um pedaço de madeira. Pois é, um pedacinho de madeira que se acontecer alguma coisa, pegar fogo, estragar, sei lá, destruir, qualquer coisa que aconteça com esse pedaço de madeira, o Frank morre. Então ele protege esse pedacinho com a sua vida, praticamente. Quer dizer, literalmente, né? E em sétimo lugar a gente tem a Annabeth Chase. Cara, Annabeth vocês conhecem, tá desde o primeiro livro. Ela é filha de Atenas. E aí eu vou falar pra você que a Annabeth ela não tem nenhum super poder de transformar em animais, de manipular fogo, falar com os mortos. Mas ela é filha da deusa da inteligência e da estratégia. O que torna a Annabeth muito inteligente. A Annabeth é a maior estrategista que existe em Percy Jackson. Podendo fazer planos e fazer várias jogadas e batalhas. Tudo ao seu favor, tudo com a força da inteligência. É aquele ditado, né? A caneta é mais forte do que a espada. Annabeth é tão inteligente que ela foi capaz de decifrar o enigma da marca de Atena e encontrar a grande estátua de Atenas Parthenos. Além disso, a Annabeth ela é muito forte e muito habilidosa também com as suas armas, até porque Atena não é só deusa da sabedoria e da estratégia, como também é meio que deusa da guerra. Ela é a deusa da guerra na parte da estratégia. Então, ela divide, entre muitas aspas, esse posto com o Ares. E aí, ela é tão habilidosa com as armas que ela fica atrás do Luke como melhor espadachim do acampamento Meia-Sangue antes do Percy chegar, obviamente, porque depois o Percy toma o primeiro lugar e a Annabeth fica mais pra baixo. Porém, ela é muito habilidosa também com as armas, botando qualquer um ali no chinelo. Pelo menos das meninas, ela é a mais habilidosa. E em sexto lugar, vamos falar do melhor personagem, na minha opinião, de Percy Jackson, Leônidas Valdez, ou melhor, Léo Valdez, que além de ser um dos personagens mais engraçados da obra, ele também é muito forte. Ele é filho de Hefesto e foi o único semideus que conseguiu controlar o fogo. Ele tem, assim, umas coisas absurdas de fogo. As suas chamas são tão quentes, mas tão quentes, que elas ficam brancas, sem contar que ele tem resistência ao fogo, menos quando ele decide se transformar numa supernova. Pois é, ele consegue esquentar tanto e virar um negócio de fogo assim tão grande que mesmo tendo resistência ao fogo, seu corpo queima e ele acaba sacrificando a própria vida para poder queimar tudo à sua volta. Mas não é só isso, ele também é muito habilidoso com a parte de engenharia. Ele pode construir várias coisas. Ele construiu um navio que voa, ele conseguiu reconstruir um dragão, o Festus, inclusive, que eu acho que é uma homenagem ao seu pai, Hefestos. E além disso tudo, ele é capaz de conquistar qualquer um com seu carisma. E ó, pra mim a maior vitória do Léo Valdez foi namorar com a Calypso, que pra mim é simplesmente a mina mais bonita dessa obra. Além disso, ele foi capaz de queimar o botão de like que você vai dar aqui. Então clica aí pra ajudar o Léo, porque esse vídeo deu um trabalhinho, assim você ajuda o canal também a crescer. Se inscreve pra você não perder mais vídeos como esse. A gente tá fazendo análise de episódios de Percy Jackson, conforme vai lançando, a gente já assiste, já faz análise e conversa também sobre a obra, então não perca. Em quinto lugar, a gente tem Thalia Grace. Cara, a Thalia, ela é filha dos três grandes. E a partir de agora, no nosso top 3, a gente só vai ter, assim, a elite da elite, entendeu? Então, já sente o que essa menina pode fazer. Ela é extremamente habilidosa. Ela é melhor do que o Luke e a Annabeth na espada, só que ela não conseguiu chegar no acampamento Meia-Sangue com eles, então ela acabou não se tornando a melhor espadachim do acampamento, mas ela é mais forte do que eles, ainda muito mais habilidosa. Claro que, tipo assim, a Thalia, ela virou uma árvore, e aí nesse meio tempo o Luke e a
Annabeth se desenvolveram, e aí quando a Thalia voltou, né, basicamente a Annabeth era mais habilidosa que ela na espada. Mas antes disso, a menina arrasava, e ela ainda arrasa, tá? Eu acho que atrás da Annabeth vem a Thalia com a sua força, com as armas e tudo mais. Mas como eu disse, ela é a lutadora mais habilidosa da série. Ela faz parte das caçadoras de Artemis, e ela tem basicamente o escudo que Zeus fez com a cara da Medusa. Ela tem uma lança que ela pode colocar raio. Ela é extremamente habilidosa com arco e flecha. Assim, a Thalia, ela consegue deixar o Percy com inveja. E olha que a gente tá falando do Percy, hein? Bom, mas além dessa habilidade de luta, ela tem um leve controlezinho da névoa. Ou seja, ela pode manipular ali, fazer algumas ilusões pequenas para distrair os humanos, distrair alguns monstros. E controlar a névoa é extremamente difícil. Além disso, por ser filha de Zeus, ela tem a eletricidade a seu favor, podendo invocar raios dos céus, uma coisa que é muito difícil. O Jason, que é outro filho de Zeus, ele tenta fazer isso, só que ele acaba desmaiando, enquanto a Thalia faz isso tranquilamente, vai invocando. Claro que isso consome um pouco de energia dela, é algo bem mais cansativo de fazer, mas ela consegue invocar raios dos céus. Sem contar que, além disso, ela consegue também imbuir as suas armas com eletricidade. Então a sua lança fica elétrica, o seu escudo fica elétrico. Ela vai fazendo isso com várias armas dela. Ela descarrega um arco cheio de flechas de raio no Leão de Nemeia, para vocês terem noção de como o negócio, ela é braba. E em quarto lugar, já que a gente falou dele, vamos falar de Jason Grace. Ele também é filho de Zeus, mas aí que tá, ele é o irmão mais novo da Thalia, e ao invés dele ser filho de Zeus, ele é filho de Júpiter, que é o equivalente a Zeus na mitologia romana. Acontece que Zeus, na forma de Zeus, foi e ficou com a mãe dos dois, e aí nasceu a Thalia, e depois ele, na forma de Júpiter, ficou de novo com a mãe deles e nasceu Jason. Essa é a explicação básica. Mas sendo filho de Zeus, ele é indiscutivelmente um dos melhores espadachins da série, ao lado do Luke e do Percy. E a sua habilidade com a espada é do mesmo nível do Percy, assim, os dois competem para ver quem é o melhor, e acho que alguém acaba levando a melhor aí, eu não vou falar, até porque eu não quero atiçar o fandom. E aí tudo isso que eu falei que a Thalia faz, o Jason ele também faz, só que além disso, ele também tem controle sobre o ar e os ventos. Então ele pode controlar o ar, fazer um escudo de vento que basicamente é impenetrável. Não sei se isso faz sentido, mas ele consegue. Ele consegue usar o vento a seu favor, podendo voar, podendo colocar os ventos nos seus movimentos e correr rapidão, que nem um Flash. Enfim, ele já foi capaz de domar um cavalo de vento e sair cavalgando aí pelo ar, inclusive lutando com o Percy. Além disso, ele pode convocar tempestades e fazer furacões. E mais um poderzinho extra que ele tem, que a Thalia não tem, é que ele consegue tirar a eletricidade simplesmente do ar. Mas sobre invocar os raios dele acaba sendo mais forte, porém ele tem uma resistência mais fraca que a Thalia. E aí ele sempre acaba desmaiando depois de invocar esses raios potentes. Em terceiro lugar, e agora se prepara porque vai vir aqui uma semideusa que é simplesmente a mina mais roubada de toda a série. Assim, eu não consigo acreditar que ela é tudo isso. Basicamente eu disse que é difícil manipular a névoa, mas para Hazel Levesque isso não é problema nenhum, porque ela aprendeu a manipular a névoa, impressionando até mesmo a deusa da névoa, Hecate. Ela consegue simplesmente manipular e fazer ilusões a seu favor. Ela foi aprendendo isso de forma progressiva, conforme a gente vai lendo os livros, mas basicamente a Hazel tem o poder da Feiticeira Escarlate de moldar as coisas a seu favor. Quer dizer, não exatamente a Feiticeira Escarlate, porque ela move a realidade, mas ela consegue manipular a névoa ali para fazer ilusões e manipular as pessoas. Aí você me fala, tá, mas ela só faz isso com a névoa? Não, ela consegue simplesmente manipular as memórias das pessoas com a névoa, e também ela consegue viajar através da névoa. Então basicamente, se o lugar tá cheio de névoa ali em volta do inimigo, ela consegue desaparecer de um lado e aparecer do outro. Além disso, ela consegue fazer com que a névoa seja um pouco mais resistente, e com isso ela consegue usar a névoa para puxar objetos longe, ou então empurrar pessoas, ou até mesmo pegar pessoas pelo ar e trazer até ela. Nossa, mas a Hazel ela já tá muito forte, né? É só esse poder que ela tem? Não!
Porque a Hazel ela é simplesmente filha de Plutão, o equivalente a Hades. E aí acontece que Plutão ele também é deus das riquezas, então ela consegue manipular metais e pedras preciosas, fazendo com que ela se torne basicamente um magneto. Além disso, ela consegue fazer o chão tremer em terremotos e puxar qualquer metal que esteja dentro da Terra, não importa a profundidade, para fora. Além disso, ela consegue sentir onde tem túneis ou cavernas e também ela consegue criar esses túneis caso ela esteja debaixo da terra. Meio que dobrar, ela é quase que um dobrador de terra também. Mas é só isso? Não! Ela também consegue viajar nas sombras, ou seja, sumir na escuridão e aparecer em outro lugar totalmente distante. Esse sim é mais sinistro. E também sentir quando a morte de alguém tá chegando ou a morte tá por perto. Ah, e além disso, ela consegue tocar na mão de alguém e viajar nas memórias da pessoa, visitando todo o passado dela, como ela fez com o Léo. E como se isso não bastasse, para finalizar, ela também é bem habilidosa com as armas. Ela aprendeu a lutar lá no acampamento Júpiter e se tornou também boa em algumas armas. E vamos para o segundo lugar, que é ninguém menos do que Nico D'Angelo, queridinho por muitos. Eu também tenho Nico aqui no meu coração, que é filho de Hades. Sim, ele é irmão da Hazel e também ele é conhecido no mundo inferior como Rei Fantasma, depois que ele conseguiu tirar o título do Rei Minos. E aí o Nico, ele é tão roubado quanto a sua irmã. Ele não é um Magneto da vida, enquanto a Hazel é uma mistura ali de Magneto com Feiticeiro Escarlate. Aqui a gente tem o Nico, que ele não tem esses poderes, mas ele tem também umas coisas bem roubadas, tá? Como por exemplo, ele também consegue invocar terremotos e levitar pedras, fazendo com que elas se tornem negras e pontiagudas. E aí ele consegue lançar essas pedras na galera. Além disso, ele pode simplesmente abrir o chão, criando uma fissura onde a criatura cai direto para o mundo inferior. Mas como eu disse, ele é filho de Hades, então ele tem total autoridade sobre as criaturas de Hades, como as fúrias, e também total liberdade para controlar os mortos. Além disso, o Nico ele pode reanimar esqueletos, convocar esqueletos guerreiros e também destruir ou mandar eles embora quando for da sua vontade, mas ele pode botar esses esqueletos para lutar a seu favor. Além disso, o Nico ele consegue falar telepaticamente com fantasmas e esqueletos ou qualquer outro morto-vivo que tiver na obra. Além disso, ele é capaz de controlar e invocar telepaticamente ossos, simplesmente puxar uns ossos aleatórios do chão, um crânio, um fêmur e usar a seu favor. Inclusive, a Hazel também tem essa habilidade, tá? E aí, vamos lá. Ele tem a Umbra Cinese, que é simplesmente ele tem controle das sombras para fazer o que quiser. Ele pode simplesmente solidificar a sombra, usar como arma ou então se esconder, se teletransportar. Ele consegue fazer um escudo de sombras, tá? O Nico, ele é super roubado nessa parte. Ah, mas se isso já não bastasse, dependendo dos ferimentos que ele tiver, ele também consegue se curar só de estar nas sombras. Se ele tiver um cortinho aqui, ó, ele vai ali nas sombras e o corte fecha. Além disso, ele consegue ter controle da temperatura. Basicamente, a termocinese, onde ele consegue esquentar alguma coisa a ponto de entrar em combustão ou esfriar alguma coisa a ponto de chegar no congelamento. Ele é basicamente o Todoroki. Além disso, ele tem a hipnocinese, onde ele consegue navegar através do sonho das pessoas, visitando elas pelos sonhos, ou então a fobicinese, que basicamente ele bota medo em qualquer criatura, em qualquer presença, assim como seu pai, só de estar no lugar. Então ele chega lá e basicamente as criaturas ficam com medo dele temporariamente. Além disso, como eu disse, ele tem o título de Rei Fantasma, e aí ele pode invocar fantasmas fazendo rituais. Ele pode simplesmente matar uma pessoa e puxar a alma dela, e não que ele faça isso com frequência, tá? Se eu não me engano, ele só fez isso com uma pessoa e puxar a alma dela e forçar o fantasma a lutar a seu favor. Além disso, ele pode manipular os fantasmas fisicamente, então se ele encostar no fantasma, ele não vai passar pelo corpo. Na verdade, ele consegue segurar na mão de um fantasma, por exemplo. E ele também consegue fazer com que os fantasmas fiquem quietos apenas com um gesto. Ou então ele pode simplesmente mandar o fantasma embora também com um simples gesto. Mas se tudo isso não bastasse,
ele ainda tem uma espada de ferro estigiano. Basicamente é uma espada forjada lá no rio Estige. E essa espada ela simplesmente é toda preta, ela é mó bonitona. E ela ajuda o Nico tanto a canalizar o seu poder sobre os mortos, como também ela pode drenar almas de diversas criaturas que o Nico tenha lutado para deixar a espada cada vez mais forte. E vamos para o primeiro lugar, porque depois de Nico D'Angelo e Hazel Levesque, quem será que deve ser mais forte do que eles? Sim, eu tô falando do Percy. Cara, o Percy é simplesmente, além de ser o protagonista, é o cara mais roubado, porque ele é o melhor espadachim, ele é o melhor de todos. Ninguém consegue vencer o cara numa batalha mano a mano ali na espada. O Jason quase ganhou dele, mas não ganhou. E além disso, ele tem total poder sobre a água. Só que, cara, olha em volta, tem água em todos os lugares. Ele consegue tirar a água do ar, da umidade. Ele consegue controlar qualquer tipo de água. Ele consegue controlar o sangue, tá? Ele consegue controlar a água no seu sangue. Ele consegue pegar a água, solidificar e transformar numa arma. Ele consegue invocar uma onda gigantesca. O que você imaginar, o Percy consegue fazer com a água. Até por isso que ele é filho de Poseidon, né? Ele aguenta até 10 toneladas de água, para vocês terem noção, com a sua hidrocinese. Não só isso, como se ele entrar em contato com a água, ele se cura. Além disso, ele tem um leve controle sobre venenos, então quando o veneno está no corpo dele, ele consegue retardar o efeito do veneno só com a força, e como o veneno é meio que líquido, então ele consegue ali dar aquela controladinha, fazendo com que os efeitos vão mais devagarzinho e ele tenha tempo para reagir, por exemplo. Ele tem um leve controle sobre criogenia, onde ele consegue congelar a água ou manipular a água congelada. Ele também tem controle sobre o clima, conseguindo formar tempestades e mini furacões. Mas a verdade é que o Percy ele tem várias armas e vários artefatos, vários itens que acabam ajudando ele, e cada livro basicamente ele vai ficando cada vez mais forte. Teve também a participação dele lá com os irmãos Kane, que ele ganhou basicamente imortalidade. Enfim, eu sei que ele negou a imortalidade lá concedida pelos deuses, mas aqui ele fica temporariamente imortal, assim, é absurdo. Mas o Percy ele se desfez disso, assim, foi algo temporário dos livros crossover com os irmãos Kane, mas aqui ele tem também a maldição de Aquiles, igual o Luke Castellan tinha, só que o do Percy ele acaba sendo um pouco mais forte, porque o único ponto fraco dele fica nas costas, oposto ao umbigo. E com isso ele recebeu velocidade, força e invulnerabilidade. Sem contar que se ele tiver em contato com água, ele potencializa isso, então ele fica mais rápido, mais forte e mais invulnerável, ou seja, o menino é potente. O Percy também ele derrotou 2 titãs, o Cronos e a Gaia. E também vamos dizer que, entre aspas, ele derrotou Ares, o deus da guerra. A gente finge que ele não teve ajuda de Poseidon. Mas enfim, o Percy ele é muito forte nesses sentidos. E cara, se eu for listar aqui tanta coisa que o Percy consegue fazer, tanta coisa que ele é forte e assim, jeitos que ele derrotou os monstros, eu vou ficar aqui ó por muito tempo, então eu vou deixar algumas surpresas pra gente ver nas séries, nas futuras temporadas, até porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido, não se esqueçam de clicar em gostei, se você clicou aquela hora, ajudou o Léo, tá ótimo, pode deixar o seu gostei aqui. Se você também se inscreveu no canal, você tá me parecendo um semideus muito foda, tá? Espero que os deuses abençoem você, e também comenta aqui embaixo qual que é a sua lista, porque eu deixei alguns semideuses de fora, então pode ser que tenha algum semideus aqui que você acha que é mais forte, que é mais fraco, ou então pode ser que em algum semideus aqui você fale, você colocou ele ali embaixo, mas acho que ele pode ir lá em cima. Então fala aí o rank de vocês, porque eu com certeza vou querer saber, porque esse é o meu rank e é o que eu acho que é o mais forte, o oficial. Sendo assim, valeu, falou!